Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, nós vamos trazer muita informação do Mengão, que teve dias agitados hoje na segunda-feira, após o empate diante do Palmeiras no Maracanã, na tarde do último domingo. Então, antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque hoje tem muita informação. Vamos lá. Depois do empate diante do Palmeiras no último domingo no Maracanã e de ter desperdiçado a oportunidade de virar líder do campeonato, o Flamengo se reapresentou ontem, segunda-feira, pela manhã no CT1 do Urubu, onde iniciou a preparação para enfrentar o Bolívar quinta-feira no Maracanã pelas oitavas de final da Libertadores da América. No treinamento de ontem, os jogadores que foram titulares diante do Palmeiras fizeram um trabalho regenerativo na academia, um trabalho de ativação muscular, enquanto os demais foram ao campo realizar atividades específicas técnico-táticas e também físicas. A expectativa no treinamento de ontem era pelas situações físicas envolvendo Ayrton Lucas e De La Cruz, que deixaram a partida antes do seu final diante do Palmeiras. Apesar de que o Dr. Márcio Tanuri, ao atualizar as duas situações anteriormente, já tinha confirmado que ambos não seriam problema para a partida de quinta-feira contra o Bolívar pela Libertadores. Com a suspensão de Bruno Henrique e a lesão de Cebolinha, quinta-feira diante do Bolívar, pode ser que esteja aparecendo a oportunidade de vermos o sub-20 Schola entre os profissionais nessa partida específica. Mais na frente do vídeo, nós temos outra atualização sobre o nigeriano Schola, sub-20 do Mengão. Bom, agora nós vamos trazer a atualização sobre Matias Vinha, né? Matias Vinha, que juntamente com Cebolinha se lesionaram aí com uma gravidade conhecida, e que a gente vai trazer a atualização agora da situação do Matias Vinha. Bom, o Flamengo ainda não consegue atualizar e nem avaliar a gravidade ou não da lesão do lateral esquerdo Matias Vinha. Isso porque o joelho direito do lateral segue inchado, contendo muito líquido e sangue, e com isso não se tem uma vista ao certo de como está a região afetada como um todo. A certeza até o momento é de que o menisco sim sofreu uma lesão e agora tem a expectativa de saber se o camisa 17 do Flamengo também teve contusão no ligamento cruzado. Após isso, será definido o tempo de retorno do jogador aos gramados. Com o inchaço diminuindo, o líquido também, o Flamengo vai ter condições de fazer esse exame de imagem e avaliar como um todo a região afetada para ver se houve alguma lesão ligamentar. Caso não tenha havido uma lesão ligamentar, o problema do menisco é tratado apenas com uma artroscopia, que aí com 30 dias a gente pode ter Matias Vinha de volta. Caso tenha lesão no ligamento, aí não, talvez Matias Vinha nem nessa temporada volte igualmente a Cebolinha. Bom, com imagens divulgadas pelo Flamengo em suas redes sociais do treinamento de ontem, pode-se perceber a presença do atacante Schola do sub-20, aumentando ainda mais assim a expectativa pelo nome do nigeriano na lista dos relacionados. Schola, que deve treinar novamente hoje com o time profissional do Flamengo. Flamengo que ainda fará atividade. Agora vamos atualizar também a situação de Varela, que não enfrentou o Palmeiras no último domingo pelo Brasileiro. Varela, que não atuou contra o Palmeiras, ainda é dúvida para o duelo do Flamengo com o Bolívar do Maracanã na quinta-feira. Com dores no quadril, o atleta realizou trabalhos com a fisioterapia rubro-negra e assim não tem presença garantida no jogo da Libertadores. Só nos resta aguardar. O adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o Bolívar, lá de La Paz, já está no Rio de Janeiro. O time boliviano desembarcou na cidade
do Rio de Janeiro na noite de ontem, segunda-feira, e chegou 3 dias antes da partida para finalizar a sua preparação em solo carioca. Os jogadores do Bolívar irão treinar hoje, terça-feira, e amanhã, quarta, no CT do Fluminense. O time boliviano perdeu uma atualizaçãozinha aqui sobre o Bolívar. O time boliviano perdeu 4 jogadores nessa janela. Desses 4 que ele perdeu, 3 foram titulares contra o Flamengo na fase de grupos. Por outro lado, chegaram mais jogadores do que saíram. Se saíram 4, a diretoria buscou 5 reforços do mercado, inclusive 2 brasileiros, o zagueiro Anderson de Jesus, que atuava em Portugal, e o centroavante Fábio Gomes, que é oriundo das categorias de base do Santos Futebol Clube e que atualmente está vinculado por contrato ao Atlético Mineiro, ele que foi emprestado ao Bolívar. Outra novidade que as imagens do treinamento de ontem divulgadas pelo Flamengo trouxe foi a presença do meio-atacante Lohan, que vinha sendo utilizado ultimamente pelo sub-20 de Felipe Luiz, que está prestes a disputar o Intercontinental de Clubes no próximo dia 24 de agosto, agora há 13 dias dessa disputa. Em relação às atividades do Flamengo, serão mais 2 atividades em preparação para enfrentar o Bolívar. O Flamengo treina hoje, terça, e treina também amanhã, quarta-feira. A partir desses 2 treinamentos é que a gente vai poder saber realmente quem é quem vai poder, quem não vai poder e qual time o Tite pode escalar para a partida de quinta-feira. A diretoria do Flamengo já decidiu que irá atrás de substitutos tanto para Cebolinha quanto para Matias Vinha e expandirá os planos que tinha para o mercado de contratações, apesar da janela ter aí apenas 19 dias para fechar. Por isso, o Conselho de Futebol, que eu volto a esclarecer, toda segunda-feira há a reunião do Conselho de Futebol. Não foi marcada uma reunião específica para falar de contratações. Essa reunião do Conselho de Futebol já existiria mesmo sem acontecer as questões do Cebolinha e do Matias Vinha. Mas ontem, na reunião do Conselho de Futebol, cujos integrantes são Marcos Braz, VP, Bruno Espino, diretor executivo, Diogo Lemos, Bernardo Amaral e Zé Luiz, estiveram reunidos ontem na Gávea para debater nomes e estratégias para reforçar o time ainda nesse restante de janela aberta. Vamos acreditar, só nos resta acreditar. A gente aqui não especula nomes, a gente torce para que as contratações venham, os contratos sejam assinados e a gente possa estar aqui feliz e informando a contratação definitiva. Agora, vamos misturar os assuntos. Vamos sair um pouquinho do futebol e vamos falar de diversos assuntos ligados ao Flamengo. Com o final das Olimpíadas de Paris, e com os atletas voltando à normalidade dos treinamentos, chegou a hora das homenagens e o Flamengo anunciou que fará uma homenagem especial seguida de uma coletiva de imprensa na próxima quarta-feira, amanhã, dia 14, a partir das 10 horas da manhã, no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, para homenagear os atletas rubro-negros laureados com medalhas. A Prefeitura do Rio de Janeiro, Municipal do Rio de Janeiro, através do prefeito Eduardo Paes, conferiu como homenagem póstuma ao craque Adílio, nominar a Vila Olímpica, localizada no Vidigal, como Vila Olímpica Adílio. Nada mais justo do que uma homenagem ao grande Adílio que nos deixou precocemente a semana passada. Lembrando aos rubro-negros que a transmissão da partida entre Flamengo e Bolívar, quinta-feira, 21h30 no Maracanã, ela será exclusiva da ESPN/Disney Plus, né? Então, ESPN e Disney Plus transmitem com exclusividade Flamengo e Bolívar a partir das 9h30 da noite. Saiba agora, meus amigos, a sequência dos próximos 5 jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que está aí tinindo de pegando fogo. O Flamengo enfrenta no próximo domingo o Botafogo no Engenhão, fora de casa, depois recebe o Bragantino no Maracanã, depois sai para enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, volta ao Maracanã para o Clássico Carioca contra o Vasco, e o último dos 5 jogos próximos do Flamengo Brasileiro, o Flamengo vai, não sei se já a Porto Alegre, sei se o estádio do Inter terá condições, do Grêmio, enfrentar o Grêmio lá no Sul. Pode ser em Porto Alegre, como pode ser em Curitiba, no estádio Couto Pereira, onde o Grêmio está mandando muito do seu jogo. Inclusive, joga hoje pela Libertadores da América contra o Fluminense. Com o contrato vigente até 2025,
O meio-atacante Lohan está prestes a ter seu contrato renovado e estendido pelo Flamengo até 2029, com multa rescisória superior à já existente de 50 milhões de euros, ou mais ou menos 296 milhões de reais. Clubes estrangeiros acompanham a situação de Lohan em fase de renovação de contrato com o Flamengo. Desde 2022 no Flamengo, Cebolinha, que está acometido de uma lesão de ruptura total do tendão de Aquiles, Cebolinha que vivia a melhor temporada dele no Flamengo sob o comando do Tite. Titular absoluto com o Tite, ele fez 6 gols e deu 5 assistências em 32 jogos, sendo que só em 3 desses jogos começou no banco de reserva por desgaste. Porém, o atacante vinha sofrendo com problemas físicos que o transformaram em desfalque em 11 partidas esse ano. Ao todo, o jogador já disputou pelo Flamengo 127 jogos, marcou 15 gols e deu 20 assistências com a camisa rubro-negra. Olha como o Cebolinha é importante para o Flamengo. Só depois que ele chegou, ele já participou de 35 gols, seja com assistência, seja realmente com gols marcados. Meus amigos, o Flamengo, é notório, caiu de produção no retorno do Campeonato Brasileiro. Em 3 jogos disputados pelo retorno, o rubro-negro é apenas o 9º melhor time da competição, com 4 pontos conquistados. Os líderes, somente no retorno, são Grêmio e Fortaleza, ambos com 100% de aproveitamento, ou seja, 9 pontos em 3 jogos disputados. O Flamengo, o meia Guilherme Huck, de 15 anos, nascido em 2009, agora sim é jogador oficial do Flamengo. A jovem promessa, que estava no Real Valladolid da Espanha, assinou ontem, segunda-feira, seu contrato de formação de 3 anos de duração com o mais querido do Brasil. Estava aí na expectativa de ver esse jovem valor que era disputado por Palmeiras, por Grêmio, por todos os grandes times do futebol brasileiro, mas que o Mengão chegou firme e levou o garoto. O Flamengo terá uma novidade em sua eleição presidencial marcada para o dia 9 de dezembro em 2024. O Flamengo usará urnas eletrônicas em seu processo de votação. Os equipamentos serão fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que cederá gratuitamente às urnas, uma pequena fração das urnas usadas nas eleições municipais de outubro deste ano. Por conta das urnas de votação, as chapas que concorrerão à eleição do Flamengo, elas não mais serão identificadas por cores, né? Serão identificadas por números, como estavam sendo praticados até o último pleito do clube. Bom, meus amigos, agora uma reflexão para que a torcida possa pensar. Uma coisa é certa, o futebol praticado pelo Flamengo nesse momento não alegra os olhos dos torcedores rubro-negros. Pelo contrário, nos deixa muito preocupados. Porém, estamos bem nas 3 frentes em que disputamos nesse momento, se não vejamos. Estamos nas quartas da Copa do Brasil, esperando a realização do sorteio do Brasileiro. Estamos em 3º lugar, a 2 pontos do líder, com 1 jogo a menos, e na Libertadores, na quinta-feira, contra o Bolívar no Maracanã, vamos começar a disputar as 8ª de final da competição contra um adversário que já nos é conhecido, pois, se nós repetirmos os resultados da fase de grupo em que nós jogamos contra o Bolívar, perdemos lá na Bolívia por 2-1 e no Maracanã vencemos por 4-0, vamos nos classificar. Então, a gente precisa acreditar e, logicamente, esperar que o time melhore a sua performance nas competições que está disputando. Mas não tem terra arrasada nenhuma. A gente precisa melhorar o desempenho? Precisa. Mas no campo esportivo, nós estamos muito bem nas 3 frentes que estamos disputando. Isso é uma realidade. Meus amigos, essas são as notícias de hoje. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!